Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Se estiver me escutando aí, dá um retorno para eu saber que meu som aqui está funcionando. Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo. Estou aguardando aqui o reverendo Piacente, ele já está online. Estamos aguardando aí o pessoal entrar nessa live. Olá, reverendo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Você está me ouvindo? Ouvindo muito bem, obrigado. E vocês? Estou te ouvindo também. Tá Primeiro eu quero ótimo. agradecer por aceitar o convite, a gente conversar aqui. Bom te rever. Faz algum tempo que a gente não se cruza, não se encontra, né? É verdade. Espero. Como é que tá a família? Tá tudo bem, meu irmão. Estamos tentando sobreviver a esse tempo, um tempo difícil, mas com fé em Deus, que o Senhor nos dará a graça de passarmos por ele. Ilesos. Obrigado, reverendo, Amém. Eu quero agradecer pelo convite, irmão. E sinto falta dos nossos encontros lá pelo campus do Mackenzie. É verdade, é verdade. Faz falta. Faz falta Sem mesmo, né? dúvida. Muita falta. A gente. Que bom saber que vocês estão bem, Deus está cuidando de vocês e nossa esperança continua sendo o autor e consumador da nossa fé, né? Jesus Amém. Cristo. Olhando para a realidade, não fugindo da situação que está aí, mas crendo que melhores dias virão com a graça de Deus. Ele tem sido bom com a Amém. gente, né? Tem sido bom. Amém. Tem cuidado de Maravilha. nós, a despeito Isso, disso tudo. maravilha. A gente, essa live, a gente tem feito várias lives aos sábados, nesse horário. Na verdade, é um bate-papo, uma conversa, eu fiz uma pauta aqui, um roteiro, mas sobre a temática relacionamento de pais com filhos. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Sei que você sabe, mês de maio é o mês da família, né? Dia 15 de maio foi comemorado, é o Dia Internacional da Família, né? Isso mesmo. E aí é uma pauta muito importante, um assunto muito importante que nós, como igreja, temos entendido que o fortalecimento das famílias automaticamente fortalece a igreja, porque a igreja é composta de famílias, com famílias. É verdade. Nós já conversamos aqui sobre a importância do líder, né, do líder cuidar da sua casa, caminhar com a sua esposa, né, o cônjuge com a sua esposa, com os filhos, e, consequentemente, não negligenciar aí, esse cuidado, né, integral da família, para que a gente possa ter uma liderança saudável. Conversamos sobre casamento, sobre namoro, noivado e casamento, e hoje nós vamos conversar sobre essa temática em filhos, né? E eu já queria, como introduzir aqui a nossa conversa, o pessoal vai chegando aí, que é igual a sala da casa, né? O pessoal vai chegando e a gente vai conversando. Aquele texto, o texto que me chama muita atenção e importante nas escrituras, do livro de Efésios, capítulo 6, né? Estava meditando nele, já tenho meditado há alguns dias, que fala justamente de alguns princípios importantes relacionados aos pais e aos filhos, né? Então, para os pais, tem a questão de não irritar o filho, né? E não negligenciar o cuidado, a instrução do Senhor, né? Como promessa. E aos filhos é dado justamente dois verbos importantes de obedecer aos pais e honrá-los, né? Eu tento traduzir essa palavra, honrar, atualmente por respeitar os pais, né? Esse respeito. Sem dúvida.
ou eu estou numa fase de cuidar dos meus pais à distância, seria o cuidado com os pais na velhice. Sem dúvida Mas nenhuma. essa nossa conversa como é que você vê essa questão da família hoje, focado justamente na experiência que você tem com relação ao relacionamento de pais com filhos, filhos com pais? Eu tenho certeza que a temática que o irmão colocou, ela é muito pertinente. Pais santos, filhos nem tanto. Isso. Eu creio que isso daí é uma das coisas que causa bastante sofrimento para as famílias cristãs. Olha como é diferente você enfrentar uma pandemia onde cada membro da família se dobra diante de Deus, dá as mãos, cada um cuida do outro, sempre as pessoas dentro da família estão tentando se reerguer e erguer o outro. Mas quando nós olhamos para as nossas famílias, elas não são perfeitas, porque nós vivemos num mundo imperfeito. Não há, de fato, nenhuma promessa do Senhor de que nós passaríamos por esse mundo sem enfrentar tribulações na família. Então, muitas vezes, meu irmão, eu vejo que essa pandemia ela tem deixado os nossos irmãos e a igreja no estado de alerta, justamente por perceber que nem sempre os seus filhos conseguem realmente reproduzir o evangelho que a gente gostaria. A gente está percebendo isso nesses dias. No convívio em casa, não é isso, pastor André? No convívio em casa, a gente está mostrando muita coisa. Os filhos estão mostrando mais coisas. Quanto tempo eles ficam na internet. A gente está tendo até a oportunidade de ouvir, que nem aqui em casa, um apartamento pequeno. Então eu fico ouvindo aqui a conversa do meu filho, né? Eu tenho só um filho em casa hoje. O outro já mora fora. E esse que fica aqui em casa, eu ouço a conversa dele. E às vezes eu tenho que ficar ali falando com ele. Ô filho, isso aí não se fala. Então é uma luta muito grande que as famílias enfrentam. Porque a santidade que o Senhor nos concedeu, além de ela ser uma santidade pessoal, nós temos que lembrar que os nossos filhos eles estão em crescimento de santidade. E às vezes eles não conseguem apresentar tudo que nós gostaríamos porque eles não chegaram na maturidade. E outras vezes não são tão santos assim, porque o mundo, o pecado e o próprio Satanás têm lançado muitas setas sobre nós. Então eu vejo, meu irmão, que a sua temática hoje ela é fantástica, tá? Porque as famílias precisam aprender a lidar com essas tribulações que acontecem dentro do lar, dos filhos, às vezes, escolherem caminhos que nós entendemos que não são os melhores. Precisamos disciplinar, né? O texto de Efésios diz sobre disciplina e admoestação. Mas e o coração da gente? Como é que fica nessa hora, entende? Como fica lá dentro, né? Então a temática é muito preciosa, muito importante. É interessante porque a gente, nesse tempo de convivência, é interessante porque deveria propiciar uma harmonia, digamos assim, né? Mesmo vivendo uma situação de crise, para fora do lar, e toda essa situação que nós vivemos aqui no nosso país e no mundo, mas deveríamos ter justamente essa conexão pelo coração do pai para com o filho e do filho para com o pai, né? É verdade, pastor. E eu entendo que a crise ela vem com essa oportunidade para que a gente possa talvez até rever como tem sido a nossa trajetória como família, né? E olhando para as escrituras, a gente percebe vários conflitos e dramas familiares que foram recomeçados ou restaurados pela graça de Deus e pelo caminho do arrependimento, do reconhecimento das dificuldades, das negligências. Eu lembrei, você estava falando na temática da família de Davi, né? Davi é um pai, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas se olhar para a trajetória da família, quantas coisas aconteceram, na minha ótica, talvez ele negligenciou aquilo que foi mais essencial, né? Deu atenção a outras coisas que não eram tão essenciais assim, né? Então, não sei se de fato ele carregava no seu coração, na sua vida, o drama do seu pecado, e isso fez com que ele não se sentisse perdoado por Deus, e nisso negligenciou para com os filhos. Mas assim, é um exercício constante. Aqui em casa a gente tem vivido tempos de gratidão, mas também tem sido os desafios, né? Da gente poder conversar, da gente poder orar junto, da gente poder trazer a
aquilo que talvez está na escuridão. A nossa agenda, né, é muito corrida e não há atenção devida para se atentar a uma necessidade, às vezes, básica para com o cônjuge e para com os filhos, né? Então, é uma oportunidade da igreja realmente sentar em volta da mesa, né, e poder realmente desfrutar desses momentos, né? Mas qual a receita que você daria, uma receita infalível para a criação dos filhos nesse tempo de pandemia? Quando o irmão falou desse tema, eu me lembrei imediatamente de Ezequiel 18. Ezequiel 18 é um texto que fala sobre a responsabilidade pessoal, mas ele fala da responsabilidade pessoal de pais para com os seus filhos, e num tempo extremamente duro. Então, os irmãos que estão nos acompanhando, podem aí abrir em Ezequiel 18, que vocês vão encontrar, o texto é longo, eu não vou ler agora, né, pastor? Nós estamos num bate-papo, tá? Então você vai ter que confiar no que eu estou falando, mas depois olhar nas escrituras. E você vai encontrar nesse texto de Ezequiel 18 um momento muito difícil, sabe? Era um momento muito duro. Quando Ezequiel 18 fala do pai santo e do filho pecador, e fala também, engraçado, do pai pecador, eu digo isso engraçado porque os dois lados acontecem, né? Sim. O pai pecador e o filho que se torna santo, ele fala para nós de uma situação que estava acontecendo num momento muito difícil. O livro de Ezequiel, e os irmãos sabem disso, o pastor já deve ter falado, conheço esse pastor, sei que ele é um homem de Deus, já deve ter falado, a tribulação de Ezequiel foi muito maior do que a nossa neste momento. Tá? Ezequiel, quando ficou sabendo que Deus ia fazer, ele ficou 7 dias atônito, ali simplesmente pensando no que seria daquela nação. E aí então Deus começa a falar com ele. E no capítulo 18 de Ezequiel, nós temos um discurso que o Senhor entregou a Ezequiel, que fala justamente de uma família que tem os seus filhos que se afastaram de Deus. E fala também do sofrimento que essa família enfrenta. Só que, como o pastor falou, será que existe uma receita para isso? Eu aprecio muito como esse texto termina. No verso 21 de Ezequiel 18, está a receita infalível, porque não é humana, não é de Deus. Eu nunca vou conseguir criar um sistema onde eu posso falar assim, não, agora eu humanamente vou conseguir fazer o que eu quero. Não tem jeito. Todas as coisas nós precisamos confiar a Deus, inclusive as soluções, não é verdade, pastor? É verdade. E aí, o texto da Bíblia, ele é tão poderoso, ele é tão gracioso, que ele diz assim, só essa partezinha eu vou ler para vocês, tá bom? E a gente pode começar a discutir mais isso daí, olha. Diz assim, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Isso aqui serve tanto para o pai como para o filho. Se o perverso... Então, pastor, olha qual que é o caminho para uma família viver em paz. É o caminho da contrição. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ensinar em casa. Ensinar os nossos filhos a viverem essa contrição, a encontrar justamente esse sentimento de que nós fazemos coisas erradas. E daí, então, guardar os estatutos. E aí, pastor, a família, meu Deus, como é bom o culto doméstico. A gente poder guardar os mandamentos. Então, contrição e apropriação. E aí depois o texto fala de fazer o que é reto e justo. Se você realmente busca na sua família uma contrição, um arrependimento, e a palavra de Deus mora com vocês, é lógico que vocês vão fazer o que é justo. Então a receita é linda. E aí ele vai, né? No versículo 22 ele diz assim, ó, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança. E às vezes nós, pais, não conseguimos esquecer o que os nossos filhos fizeram, né? Fica sempre cobrando, apontando o dedo. Ah, não pode. Se nós somos pessoas santas, nossos filhos se desviaram, a gente tem que acreditar
que as coisas ficaram para trás. Ficaram para trás. E aí ele continua dizendo, olha, todas as coisas não terei mais lembrança, pela justiça que praticou, viverá. E aí vem uma parte tão bonita, meus irmãos, que eu queria deixar para vocês nessa noite. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta de seus maus caminhos? Olha, nós não temos realmente famílias perfeitas. Ezequiel fala sobre isso, a minha família não é perfeita, os meus filhos às vezes me entristecem, às vezes a gente tropeça, é uma luta. É a luta, é a luta. É uma luta, só que a gente tem que acreditar na contrição, no arrependimento, na apropriação da palavra de Deus, no esquecimento do Senhor. Mas, irmãos, é fantástico ouvir Deus falando que Ele não tem prazer na morte do perverso. Entende? Ele tem, na verdade, o desejo que ele se converta. É claro, né, que quando Deus deseja uma coisa, Ele sempre alcança, tá? Então, a gente fica feliz com isso também, né? Mas aqui nesse texto, nós temos uma coisa muito especial para a família. Então, se eu fosse falar hoje, pastor, de uma receita para a família, eu diria que a família tem que ser um lugar para o exercício pleno do arrependimento. O arrependimento uns com os outros. Filhos devem se arrepender, pais devem se arrepender de coisas que fizeram, que nós não acertamos o tempo todo. A família tem que ser um lugar adequado para você guardar a palavra de Deus, para andar em retidão. E quando isso não acontecer, acreditar que Deus é poderoso para perdoar e deixar para trás. Agora, o que alimenta o meu coração como pai é saber que Deus não tem prazer na morte das pessoas. Não é o desejo dele, não é o anseio dele. Então esse texto tão bonito que fala de situações reais da vida, fala do pai que é santo e o filho é ímpio. E ao contrário, fala do pai ímpio e o filho que se torna santo. Ele termina dizendo justamente que Deus é um Deus que é poderoso para nos dar uma nova vida se nós nos convertermos, se mudarmos de direção. Então, sabe, pastor, eu vejo que a Bíblia tem uma receita para nós. A gente tem que simplesmente acatar essa receita. Agora, eu também quero ouvir um pouco do senhor, né? Que já certamente pregou, ensinou esse texto tantas vezes. A sua percepção sobre isso, né? Esse texto é muito, muito, muito importante, porque a gente percebe justamente que se não for pelo caminho do arrependimento, a gente vai ficar procurando receitas da sociedade, do mundo, que tenta nos iludir, nos mostrar que, de fato, a receita está talvez do sucesso da família nas questões materiais, ou no trabalho, né? Preciso trabalhar, preciso dedicar toda a minha energia para que dar uma vida melhor para o meu filho, entendeu? Então, se de fato nós nos apegarmos à palavra do Senhor e olhar para esse texto como o caminho para a gente, de fato, fazer com que os nossos filhos realmente percebam a graça de Deus, o amor de Deus, mesmo aqueles que já nasceram no Evangelho, eles precisam, de fato, compreender a dimensão da graça de Deus, do amor de Deus, né? Se arrepender. Então, eu nasci e me criei num lar cristão, da igreja presbiteriana. Meu pai foi diácono, lá em Fortaleza, mas chegou um momento da minha vida que eu precisei dizer, não é isso. A minha oração é a minha oração, eu não posso me basear na oração e na fé do meu pai, dos meus pais. Eu estava lembrando, pastor. Eu lembrei não sei se você já leu o livro do Mochila nas Costas, que é uma biografia que fez foi o pastor Elvin César, da Ultimato. Sei. Conta toda a trajetória de conversão, né? E eu achei uma coisa interessante quando eu estava lendo a biografia dele. Ele contrariou a família. Ele não fez profissão de fé na adolescência. Você deve saber disso. Olha. Não sabia. Esse livro eu não tive o prazer de ler ainda, mas está na minha lista. Com mochila nas costas?
Mochila nas Costas é uma biografia do Asbel Simon. Ele conta as aventuras, ele era um mochileiro, né? E aí ele conta lá que a mãe, que a família é de igreja presbiteriana, como na igreja presbiteriana, os filhos são batizados, na adolescência fazem a profissão de fé, e ele não fez, ele tinha crises profundas, existenciais, de fé, dúvidas. E a mãe dele ia com as irmãs de oração, e ela orava incessantemente pela vida do Asbel Simon. E chega um determinado momento da juventude dele, que ele decide fazer a profissão de fé, e aí, automaticamente, imediatamente, ele decide dedicar toda a sua vida ao ministério e ser missionário, né? Então, essa história mostra justamente que uma das decisões mais importantes que os nossos filhos deverão tomar é seguir o caminho do Senhor. Ele pode ser bem sucedido como for, mas se ele não tiver com o coração ali, seu coração temente a Deus, servindo a Deus, nós vamos ser frustrados. Nós que estamos no ministério, atualmente, se os meus filhos escolheram um caminho que seja diferente, eu vou ser um cara bem frustrado na face da terra. Olha, pastor, hoje nós temos, assim, pelo conhecimento que a gente tem de ministério, pelo tempo que a gente tem de ministério, a gente sabe de pastores que enfrentam essa luta, de saber que os filhos ainda estão numa posição de rebeldia. E é claro, esse texto que nós acabamos de ler, ele enfatiza esse ponto. A necessidade do filho, da filha, ser responsável. Não tem como ser diferente. Sim. Entende? Ele precisa realmente, em algum momento da sua vida, ele precisa tomar essa decisão. Agora, os pais têm um papel muito importante, que é nunca desistir dos filhos. Jamais desistir da oração, jamais considerar um caso perdido. Não, sempre existe o caminho da conversão. Agora, é fato isso. Quem dera, né? Aquele ditado antigo, filho de peixe, peixinho é. Por sinal, então, filho de crente, crentinho é. Infelizmente, meus irmãos, é uma luta muito grande. É claro que a Bíblia nos promete, livro de Provérbios é um livro de conselhos, mas a Bíblia fala que quando você ensina uma verdade, mesmo adulto, a pessoa se lembra dela, né? Agora, se lembrar não é o suficiente ainda, precisa realmente Cristo habitar no coração. Então, aqui a Bíblia não deixa para nós meias palavras, ela é enfática ao afirmar, olha, o perverso precisa se converter. Esse tem que ser o caminho mais desejado para os nossos filhos, não é verdade, pastor? Sim, caminho da conversão, né? Da conversão, sem dúvida. E aí, somado a esse texto, me veio à mente o texto de Deuteronômio, o texto 6, né? Inclusive, nós temos estudado nos pequenos grupos justamente essa dinâmica do povo de Israel de esquecer da lei de Deus. E o texto de Deuteronômio, a gente foca muitas vezes no ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Mas o versículo anterior, o 4, fala: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Diz que vive um tempo de idolatria gigantesca, né? O consumismo é um dos deuses dessa pós-modernidade, né? Então, ali o texto está dizendo assim, ali o texto está mostrando esse Deus verdadeiro a quem nós devemos adorar. A partir desse pressuposto, ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e aí ele dá sequência, dizendo assim: com os teus filhos, ensine com persistência os filhos, né? Ao levantar, ao acordar, dormir 24 horas, caminhe com eles, esteja com ele no caminho. Não adianta só apontar o caminho, estar com ele no caminho. E aí entra essa questão, se eles não perceberem que a gente ama a Deus com toda a força do nosso coração, que é só coisa do discurso, não chega ao coração deles. Sem dúvida, o exemplo é muito importante. Isso é necessário, por isso, atar a palavra de Deus às mãos, né? Aquilo que você faz tem que trazer a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus nos umbrais da casa. Eu creio que isso daí é essencial. Deuteronômio 6 é perfeito quando nós falamos de uma família que tem lutado para que os seus filhos
creiam no Senhor. Tá? E eu tenho certeza que o bondoso Deus, Ele tem algo especial preparado para nós. Há uma série de promessas para as famílias. Há a questão dos filhos da aliança, né? Eles já nascem debaixo da aliança. Por isso nós introduzimos os nossos filhos no corpo de Cristo, através do batismo das crianças, porque nós acreditamos que eles estão ali diante das promessas de Deus. Sempre vai existir a questão da responsabilidade, sim, mas eles são filhos da promessa. E nós cremos num Deus que cuida dos nossos filhos, sabe? Então, nós podemos ensinar com a expectativa de que eles venham a crer. Isso faz toda a diferença, sabe, pastor? Será que eu estou gastando tempo com o meu filho? Será que eu estou falando em vão? Será que eu estou falando e está entrando por aqui, saindo pelo outro ouvido? Não vale a pena. Isso é o que Satanás quer. A Bíblia ensina justamente o oposto. Continue, 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 continue. E eles serão nossos filhos até o final da vida deles, ou a nossa, né? Sim. Mas serão os nossos filhos, né? Serão. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu estava aqui procurando um texto que está no livro de Isaías, onde Deus fala que os nossos filhos não são para a destruição. Eles não são para desonra. Deus tem nos dado filhos para bênção, né? Então, eu estou procurando aqui, mas agora, até o momento, eu ainda não consegui encontrar. Mas é bem no finalzinho aqui de Isaías. Então, Deus tem nos ensinado na sua palavra algumas verdades que são essenciais para a gente continuar ensinando os nossos filhos com a certeza de que eles não são, de forma nenhuma, destinados por Deus para algo que seja diferente daquilo que Ele tem realmente prometido para nós. Agora, a luta é grande. Porque tem a questão da criança que ela cresce, ela precisa depois se tornar um adulto comprometido com o Evangelho. Mas o propósito de Deus é sempre nos abençoar com as suas verdades e com as suas promessas. Então nós, pais, precisamos ter essa convicção, essa certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas, entende? De que Ele tem promessas para nós e que há esperança, de que se os nossos filhos não são tão santos como nós gostaríamos hoje, que há uma possibilidade de mudança. Eu vim me converter aos 23 anos. O Senhor me chamou aos 23 anos. Até lá, eu lamento, mas eu machuquei muito meus pais. Mas a primeira coisa que eu senti no meu coração, quando eu me tornei um cristão, foi o desejo de entrar em casa e falar para eles uma coisa que eu nunca tinha falado para eles, por incrível que pareça. Mas eu te amo. Nunca tinha falado isso para os meus pais. Eu não venho de uma família cristã. Meu pai, quando me ouviu falar isso, achou muito esquisito. Minha mãe gostou. Minha mãe gostou. Meu pai achou muito estranho. Eu abracei meu pai e falei para ele, olha, você me perdoa, eu te amo. Falei isso para minha mãe. Minha mãe, como diz, a mãe, né, sempre tem o coração mais quebrantado. Ela achou muito bonito aquilo. Mas eu agradeço a Deus por ter me convertido, pelo Senhor ter me chamado em tempo de eu poder fazer isso. Depois eles se tornaram cristãos. Meu pai se tornou um homem de Deus, minha mãe também, eles frequentam a Igreja da Penha hoje. Meu irmão, inclusive, é diácono lá. Toda a minha família veio ao Senhor. Eu fui o primeiro desta família, de toda a minha família. Disso, da parte do meu pai, da parte da minha mãe, não tinha nenhum evangélico. Que bom. Mas eu me lembro que eu pude voltar para casa, olhar nos olhos deles e falar, eu amo vocês. Então, meus irmãos, criar filhos é uma tarefa muito árdua. Eu agradeço a Deus pela minha mãe não ter desistido de mim, mesmo não sendo uma pessoa temente a Deus. Agora, nós que tememos a Deus, nós muito menos. Temos que acreditar e acreditar com todo o nosso coração que Deus vai fazer uma obra muito grande. O senhor concorda, pastor? Concordo perfeitamente. Que bom saber um pouquinho mais da sua trajetória, né? Como o Deus da graça sempre propicia essas transformações, esses novos recomeços, né? A gente precisa continuar crendo, né? Por isso que você falou de uma palavra que a gente precisa guardá-la com muito carinho, que é a convicção, né? Sempre que eu converso com a família, os pais estão realmente aflitos,
e preocupados com relação ao caminho que os filhos estão tomando, é o caminho da oração, né? Eu acho que o caminho da oração é um caminho que de fato, apresentando cada vez mais os nossos filhos a Deus, né? Sem Claro, dúvida, deixar pastor. de caminhar com eles, de ensiná-los, mas a oração realmente é um caminho da gente colocar diante de Deus. E tem muitos movimentos, né? Eu lembro aqui, na nossa igreja tem o movimento das irmãs, o Projeto Ana, que ora pelos filhos, né? Nossa. E justamente, eu lembro que antes do advento do celular, os meus pais ficavam me esperando eu chegar em casa e orando para que eu chegasse em casa das atividades da igreja. Hoje, com o celular, a gente liga para o filho e aí a gente descobre onde ele está e acalma o coração. Né? Com certeza, acalma muito o coração. E é bom que acalme, mas é orar, é realmente apresentá-los, né, Senhor? A gente ora por tantas coisas para que os nossos filhos ganhem, né? Sejam bem-sucedidos. É verdade, pastor. Passe na faculdade, consiga um novo emprego. Esposa, né? Alguém cuide dele. Então, mas assim, colocar diante do Senhor, que o Senhor de fato alcance o coração do meu filho, né? Que ele não distancie dos teus caminhos, que ele compreenda a dimensão da graça de Deus, né? Isso é uma preciosidade que não tem tamanho. Esse é um desafio nosso, né? Até porque nós vivemos numa fase de terceirização em todos os sentidos do ambiente familiar, da paternidade, Sim. da função do sacerdote de casa, no papel do homem, né? A gente vive essa terceirização que acaba sendo negligenciada, né? Então, Sim, pastor. Isso é muito danoso para as famílias. Então, a gente também não pode criar um universo de regras, de dogmas e apresentá-lo para os nossos filhos, achando que isso vai ser suficiente para que eles fiquem firmes na fé. Vai além disso. Sem dúvida. Os desafios que eu e o irmão, acredito que a gente tem uma idade semelhante, os desafios que nós enfrentamos, os nossos filhos hoje enfrentam outros. Então, realmente, um conjunto, você não pode simplesmente se limitar a um conjunto de informações, ou você falar assim, olha, no meu tempo, se eu fizesse isso no meu tempo, meu pai faria isso ou aquilo outro. Os tempos mudaram. A gente tem que entender que hoje eles têm relacionamentos virtuais, eles têm facilidades para coisas boas e facilidades para coisas ruins. Esse é o grande problema do nosso mundo. Então, às vezes, um pai entrega um celular para um filho, com a expectativa de que possa realmente ligar para ele e saber onde o menino está no dia à noite. Agora, ele tem que estar pronto para entender que esse celular na mão do filho dele vai ser um instrumento também que ele pode usar de maneira errada. E ele vai ter amigos que vão ensiná-lo a fazer isso, entende? Olha, pesquise isso daqui, olha essa imagem aqui. Mesmo que você coloque todos os controles que são possíveis, é uma grande luta. Então, você não pode se decepcionar se o seu filho pegar, poxa filho, eu te dei um celular para ser bênção na minha vida, e agora eu abro aqui e vejo todas essas coisas, olha que coisa feia. Isso vai de vez em quando acontecer, são tropeços, não são normais. Não são normais, mas eles já são, no mínimo, previstos pelo pecado. Entende? Eu não posso falar assim, inclinação, pastor. Eu não posso falar assim, meu filho cometeu um erro, isso é normal. Não, normal não é. Mas é algo que a gente já sabe que o pecado vai querer produzir. A gente já sabe que é uma potencialidade do pecado. Não é normal meu filho cometer um erro. Eu não quero que isso aconteça, mas eu tenho que saber lidar com isso, porque infelizmente o pecado não foi erradicado da face da terra. Mesmo que ele não domine mais o meu coração e nem o seu, porque nós somos tementes a Deus e o pecado não tem domínio sobre nós, ao nosso redor, pastor, os nossos filhos são muito bombardeados. Eu trabalho no Mackenzie, a minha esposa trabalha no Mackenzie com crianças. E a gente luta diariamente para que o ambiente do Mackenzie seja um ambiente onde as crianças sejam educadas no caminho do Senhor. Mas é constante os problemas que nós enfrentamos, porque o pecado não nos dá trégua. Ele não nos dá trégua. Entende? Ele está o tempo todo mostrando as suas garras.
E assim, às vezes é uma luta que parece que nós vamos perder, mas não vamos. Eu encontrei o texto aqui de Isaías, que eu gosto muito, Isaías 65. Posso ler, pastor? Ok, pode, fica à vontade, pode ler. Isaías 65, no verso 23, fala de novos céus e nova terra. Então isso me alegra ainda mais. É alguma coisa que Deus está fazendo assim, que vai ser maravilhoso. Então ele diz assim, olha, ele diz sobre as pessoas, né? Que elas, no verso 21, elas vão edificar casas. Olha que interessante. No verso 22, volta a falar que vão criar habitações, vão plantar terras, vão colher os seus frutos. Aí no verso 23 é que é a palavra bonita, olha. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. Então, um pai e uma mãe tem que acreditar nisso, que Deus faz coisas novas. Tá? É claro, tudo vai ser perfeitamente novo na eternidade, gente. Mas a eternidade nós já experimentamos. É o já e ainda não, mas tem já os vírus, já tem alguma coisinha, já tem gotinhas caindo. A eternidade já habita no nosso coração. Exatamente. Então a gente tem que crer nisso, irmãos, que eu não vou trabalhar de balde, ou seja, os meus filhos não serão para calamidade. Guarda isso no seu coração, sabe? Então, isso é maravilhoso para nós. Você pode usar outras traduções, vão trazer para você outros conhecimentos, mas, sabe, Deus não quer filhos para calamidade. Então, pastor, mesmo que nossos filhos não sejam tão santos hoje, oh meu Deus, que luta que a gente... Eu tenho um de 21 e tenho um de 14. Então, é uma luta muito grande, porque eles têm muitos questionamentos. O mundo tem feito muitos questionamentos. Hoje nós vivemos numa época onde as igrejas elas têm sido muito atacadas. Nós pastores também, né? Você vê, nós estamos em plena pandemia e as pessoas não falam assim, olha, corram para as igrejas e busquem a Deus. Elas estão falando o contrário, né? Vamos fechar as igrejas. Que coisa, né? Então os nossos filhos são duramente atacados, mas a gente tem que crer que Deus tem promessas que serão eternas, não há dúvida, como esse texto de Isaías, mas que hoje nós já conseguimos experimentar um pouco disso, já provamos. Esse doce sabor já cai sobre nós. E isso tem que nos alegrar, entende? Para continuar, porque senão eu desisto. E fica muito cansativo, né? Fica muito cansativo, né? Porque aí, se a gente não se apegar às Escrituras, como a palavra de Deus, como socorro bem presente na hora da tribulação, né? Perfeito. Como a água da vida, como algo que realmente faz sentido para nós, fica muito cansativo, porque a gente vai procurar receita, faz isso que dá isso. Não é tão simples. É complexo, é difícil. Uma vez, pastor, isso aqui é sabedoria de rodoviária. Eu estava aqui na rodoviária do Tietê e eles estavam passando uma propaganda ali na televisão. Eu estava aguardando, eu ia pregar em algum lugar e ia de ônibus. E por isso que eu estava aqui na rodoviária. E aí estava passando uma propaganda na televisão e aí apareceu uma frase que dizia o seguinte: criar filhos é que nem jogar videogame. A próxima fase sempre é mais difícil. Aí eu falei, meu Deus do céu, é isso mesmo. Aí, a próxima fase. E é assim, eu vejo meu filho hoje, ele está na faculdade, e a fase que ele vive, do de 21 anos, é a fase assim, de encontrar alguém, de constituir uma família, mas isso cheio de dúvidas e questionamentos, né? Já o de 14 anos, ele fica se perguntando, será que eu vou ter uma profissão? Será que eu vou fazer alguma coisa na vida? Então, são momentos diferentes. A gente tem que ter força para lutar com isso daí. Não pode abandonar, não pode não dar atenção. Muitas vezes os nossos filhos, pastor, o senhor é um conselheiro também de casais, sabe disso. Os nossos filhos, eles estão querendo dizer coisas para a gente acha que é sem importância. Ainda mais o senhor que é psicólogo, né? O senhor sabe disso, né? Eu não posso ignorar os sinais, eu não posso ignorar
as falas. Então, às vezes eles vêm nos rodeando. Ah, isso é sem importância, menino. Não é não, né? A gente tem que ouvir. Porque eles estão querendo, às vezes, pedir socorro, tá? E é muito difícil para os nossos filhos falar algumas coisas com a gente, né? Porque eles já sabem que a gente vai ficar chateado, né? Não é verdade, pastor? E tem aquela questão que muitas vezes nós temos uma função de autoridade, mas estar atento ao que eles dizem não quer dizer que a gente vá perder essa autoridade, porque às vezes eles trazem algumas exortações ou falam algumas coisas que não chamam a atenção. E às vezes a gente tem aquele hábito de achar, não, estou falando, estou certo, já aprendi a ser pai, já aprendi tudo, estou no ponto final. Como você falou das fases, as fases, né, quando é criança é um jeito, adolescente é outro, jovem é outro. Né? Então, tem essa questão também. Eu tenho uma coisa que eu queria falar também, que às vezes os pais, eu já atendi muitos pais que falaram assim para mim, eu criei os meus filhos todos iguais, mas esse aqui não deu certo. É impossível, gente, criar todos os filhos iguais, que eles são diferentes. Eu entendo que os pais estão querendo falar, eu procurei dar tudo igualmente, então eu procurei dar a mesma festa, as mesmas roupas, procurei dar a mesma qualidade de vida. A mesma atenção, mas mas os nossos filhos são diferentes. Lá em casa nós somos em 3, e às vezes a minha mãe teve que dar mais atenção para um. Não quer dizer que ela me abandonou por isso. Os filhos têm que aprender isso daí, que às vezes um precisa de mais atenção que o outro. Isso não tem nada de equivocado. Na hora certa, você vai dar a atenção certa para a pessoa. Mas a gente não pode criar os nossos filhos todos iguais, que eles são diferentes, entendeu? Eles são diferentes. Eu tenho 2, né? O Caleb tem 12 e o André tem 15. Mas são diferentes. E quando a gente... É difícil para os pais compreender isso, que os filhos são diferentes, né? E mais ainda quando eles fazem escolhas diferentes que os pais gostariam que eles fizessem. Entendeu? Os filhos são diferentes. Às vezes o seu filho ele não precisa de um celular. Vou dar os 2 celulares, né? Porque para ficar tudo igualzinho. Mas não é a necessidade dele. Às vezes ele tem outra necessidade. Mas são ideias que foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo e que a gente nem sempre para criticar. Reparem, não são ideias vazias. O cotidiano, o que é chamado de sabedoria popular, ou senso comum, tem muita coisa que, inclusive, se coaduna com as escrituras. Mas algumas coisas precisa a gente criticar. Criticar no sentido correto, de análise. Então, será que é assim? Será que eu devo fazer assim? Então é isso. Com essa questão das fases, pastor, às vezes também as pessoas se acomodam. É só uma fase, vai passar. Nem sempre passa, né? Nem sempre passa, né? Por isso tem que estar atento, né? Tem que estar atento, porque você não sabe, você não tem garantia de que as fases vão passar. Você não tem. Você tem garantia que você vai passar da fase da criança para a adolescência e depois para a fase adulta. Aí tudo bem. Mas assim, sabe, o meu filho é rebelde, mas é só uma fase. Olha, nem sempre, né? Existem pessoas que são adultas e não conseguem ainda hoje ouvir regras e seguir essas regras, né? Sim. É verdade. Está cortando o sinal. Opa! Estamos aí, faz parte. Meu filho ligou aqui, tá? Faz parte. Ele não sabia que eu estava usando o celular da mãe. Por isso que eu sumi um pouquinho aqui, tá bom? Só vou chamar ele aqui e a gente já continua, tá bom? Tá bom. Só um minuto, por favor. Mas é isso aí, pastor. Continue aí, por favor. Estamos aqui na conversa com o reverendo Iacente. Não, já estou com vocês, pode ficar tranquilo. Está ouvindo aí, né? Estamos conversando sobre... Sim, eu já volto, só um minutinho. Tá bom. Está sendo muito bom aqui, muito edificante. Espero que vocês estejam sendo abençoados, né? A importância da gente caminhar com os nossos filhos, da gente ensinar as escrituras, da gente mostrar para eles, né?
de ensiná-los o caminho do arrependimento, o caminho da contrição, da oração. É muito importante. Eu estava pensando, reverendo, na questão que é um conflito familiar, né? Eu acho que é uma questão muito pós-moderna. Eu não sei, assim, na época dos meus pais, a gente tinha muitas dificuldades, lembrando do convívio, eu tinha também três, em casa somos três, né? Eu mais uma irmã e um irmão. Mas me parece que as coisas eram mais fáceis. Não sei se é porque eu já estou... Não sei porque, assim, a tecnologia é algo que ela é muito... a gente está provando disso, né? Como que a gente está conseguindo fazer algumas coisas fruto da tecnologia. Mas tem um lado danoso da tecnologia, né? O lado ruim, prejudicial, né? E afeta diretamente as relações. Eu acho, pastor. Eu acho que no passado, eu acho que os nossos pais tiveram alguma facilidade ou então alguma coisa que os beneficiaram na nossa criação, porque realmente a tecnologia hoje, ela tem um lado muito fácil de você buscar coisas ruins, mas é muito fácil. Muito fácil, entende? Assim, as crianças podem se tornar viciadas em jogos logo no início. As crianças, elas podem se tornar, infelizmente, elas podem conhecer drogas através da internet hoje. Entende? Você tem muita coisa acontecendo, sem falar dos outros problemas que sempre deixaram a família preocupada. Entendi. Internet. Está cortando um pouquinho o sinal, já ele volta. Está cortando um pouquinho, reverendo, o sinal. Tecnologia, a gente não está com... Tecnologia tem disso, né? A gente está falando... Essa aqui é a imagem... acho que está cortando o sinal dele. Acho que está cortando o sinal, reverendo. Agora? Maravilha. A internet está sobrecarregada aqui em casa. Não, acontece. Tá? Às vezes acontece aqui também, acontece. Pronto. Mas fica tranquilo. Já tá. Agora, já até dei um passeio aqui na minha casa, ó, pronto. Pastor, eu acho assim... Tá melhor agora? Tá melhor. Tá. Maravilha. Então, eu estava falando aqui, vou ficar aqui na sala, pastor, tá? Tá bom. Aí aqui a gente consegue ir melhor. Tá bom. Aí, pastor, é o seguinte, eu estava comentando que hoje muitas crianças, infelizmente, e adolescentes também, eles podem encontrar um evangelho distorcido. No passado, para você ouvir uma coisa que fosse distorcida, às vezes você precisava ir numa igreja ou uma seita. Mas hoje não, hoje crianças e adolescentes, eles podem procurar uma palavra conversão na internet. Eu vou procurar conversão. E eles podem encontrar uma coisa que realmente não é nada da Bíblia. Então, eu fico muito preocupado hoje porque tem jovens cristãos que eles se deparam com ensinos equivocados porque leram na internet isso. E hoje há uma pressão muito grande para esse novo modelo de família, há uma pressão muito grande para você ter uma nova postura em respeito até a sua sexualidade. E muitos jovens usam a internet para fazer essas pesquisas, até com o coração bom. Entende? Eles vão até... Não, eu vou fazer uma pesquisa, eu quero saber a verdade, eu quero descobrir o que é certo, eu quero realmente fazer uma coisa boa. E aí, nessa pesquisa, eles podem descobrir coisas absurdas. Entende? É o que eu costumo dizer, na minha época a gente ia para a rua, né? E a preocupação do pai é que a gente estivesse na rua. Hoje a rua está dentro de casa, com essa facilidade. Não só a rua, mas o mundo. E aí na palma da mão, com acesso fácil, né? E aí realmente por isso que é importante a gente estar atento. Aqui quando nós fomos conversar sobre a questão do celular, que foi um parto para nós, qual a idade dá o celular, porque algumas demandas, né, até da escola precisavam da internet, do lado dos amigos, tal. E aí
eu estava conversando, não lembro agora com quem, mas alguém falou assim, não vai ter como fugir. Não vai ter como fugir. Mas o que você pode fazer, monitorar. Quer dizer, mais cansativo, mas tem que fazer, tem que monitorar. Tá? Então, eu acho que, sim. Eu acho, pastor, que, por exemplo, que nem o Mackenzie, com essa situação que nós estamos vivendo, né? A gente está precisando que as pessoas usem os celulares, que as crianças usem os celulares. É uma necessidade, a gente está clamando para isso acontecer, para essas crianças não perderem esse ano. Né? Mas, então, o celular, ele não é o objeto em si que é o problema, né? Realmente, o grande problema é você acreditar que o seu filho é santo o suficiente para não ser contaminado. E aqui também, eu acho que começa um assunto que a gente precisa também tratar, porque às vezes o pai olhou para essa palestra, para nossa conversa, para nossa conversa de hoje, e falou assim, não precisa me preocupar, não. Porque fala de filhos não tão santos assim. Meu filho está fora disso. Isso é um erro também, né? Porque os nossos filhos e nós mesmos nunca estamos prontos até a volta de Jesus. Santidade é progressiva. Então, você não pode chegar e falar assim, não, meu filho está 100% pronto. Olha, é um risco. É um risco muito grande. É dar uma oportunidade para o nosso inimigo usar isso daí para derrubá-lo. Porque aquele que está em pé, veja que não caia, não é o que a Bíblia nos ensina? Então, isso mesmo. Não, o meu filho é tão cristão, ele toca no louvor, ele participa das programações, ele está isento disso. Olha, quem dera. Sabe? Infelizmente não é assim, tá? Nem nós estamos isentos, né? Se a gente não Nossa, pastor. Né? Nós somos tentados cotidianamente. Então é uma necessidade muito grande de entender que os nossos filhos, eles são frágeis. Porque eles, assim como nós, são muito bombardeados pelo pecado. O pecado, mesmo não tendo, como eu disse, o domínio, ele causa o seu impacto. Ele é circunstancial, ele está ao nosso redor. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, pastor. Muito grande luta, né? Grande luta, mas para mim foi muito edificante. Tem sido essas lives, conversar com outros pastores, que a gente caminha tanto aqui na igreja, com outros irmãos. Eu acho que é uma oportunidade de a gente ir fortalecendo a nossa fé, compartilhando, sabe? Acho que o caminho da confissão, o caminho, talvez a teologia protestante se distanciou em detrimento da teologia católica, mas quando eu olho para o Tiago, ele fala que nossa confissão serve para curar os nossos pecados, os nossos erros, confessar os nossos pecados uns aos outros. Né? Acho que é um caminho interessante de busca. A gente fazer isso, claro, com toda precaução, porque de fato às vezes a gente tem uma compreensão disso, mas eu acho que é um caminho muito interessante, a prática da confissão, da oração, da leitura da Bíblia, da santificação. E aí entra justamente nessa compreensão de que nós estamos o tempo todo, né, tendo que estar atento às Escrituras, lembrando que é muito fácil a gente esquecer que as Escrituras nos ensinam. Isso aconteceu direto com o povo de Israel, e não é diferente com a gente, né? Temos que lembrar dos feitos de Deus, lembrar das promessas de Deus, lembrar de que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é o caminho, né, que ela é a verdade, que ela é o ensinamento para a nossa família, é o centro, né? E fico feliz de poder conversar com você, ter a oportunidade, conhecer um pouco mais, né? Espero que, para a gente já caminhando para o final, queria perguntar se tem algum motivo de oração para nós orarmos aqui por você, pela sua família. Os nomes dos meninos, o de 14, qual é o nome dele? De 14 anos? Jonatas e Samuel. Samuel. Eu acho que o meu principal pedido de oração hoje, pastor, sem dúvida nenhuma, é para o meu filho Samuel, que está numa fase de faculdade, e essa pandemia afetou muito a vida dos universitários, porque gerou uma instabilidade muito grande, muitos questionamentos. Como vai ser minha carreira, o que vai acontecer comigo, como vai ser minha faculdade. Então, o meu filho hoje demonstra uma inquietação nessa área, eu queria orar por ele nesse sentido. Hoje, meu principal motivo de oração, pedir aqui para os irmãos, é Samuel. Tá?
Então, vamos orar sim, vamos orar agora e continuar orando por ele aqui na nossa igreja. Vamos orar, querido? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso aqui, mesmo de forma virtual, nós cremos na tua condução, na tua presença, que o Senhor habita no nosso coração e na nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade de podermos conversar sobre um assunto tão importante que é sobre a vida dos nossos filhos. Queremos pedir ao Senhor que continue protegendo o coração deles, a mente deles. De fato, eles caminhem com coração temente ao Senhor. Eles possam ser bem-sucedidos, Senhor, desejo do nosso coração, com bons empregos, trabalho, estudo, ganhem bem, mas que acima de tudo eles ganhem o maior presente na vida, que é amar o Senhor, servir ao Senhor. Amém. Ser bênção no teu reino e ser bênção aonde eles estiverem. Queremos colocar a vida do reverendo Piacente, da sua família, da Sandra, nas tuas mãos. O Senhor que conhece as necessidades do servo, o Senhor possa supri-las todas, abençoando, cuidando. E a vida do Jonas, em especial a vida do Samuel, cuide desse jovem que carece de segurança, de confiança, de perceber, que ele possa perceber que ele pode descansar na sombra do Onipotente, ele pode descansar nos braços do Senhor, pode confiar. Não é porque estamos vivendo a situação de crise, dificuldade, que as coisas que o Senhor vai nos largar, que ele possa compreender que o Senhor está com ele, que a bondade do Senhor anda de mãos dadas com ele, que o Senhor possa ajudá-lo nesse momento. Também dando sabedoria ao reverendo, Piacente, a Sandra, para caminhar com seus filhos. Muito obrigado, Pai. Oramos por todos que estão aqui presentes, pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias das nossas igrejas que precisam e carecem da tua direção, da tua orientação e da tua misericórdia. No nome santo e bendito Jesus, o Cristo de Nazaré, que nós oramos. Amém. Amém. Então, pastor, me despeço de vocês com grande alegria e satisfação e com a promessa de um dia visitar a sua igreja pessoalmente. Aí, tá bom? Com certeza. Eu fico feliz de poder conversar com você e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em aceitar esse desafio. É um desafio novo para mim, que a gente está fazendo live, mas foi muito bom, muito edificante para o meu coração. Espero que tenha sido para os irmãos que entraram aí, que participaram junto com a gente. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, reverendo. Um Amém, abraço, pastor. fique na paz. Amém. Fiquem com Deus, então. Forte abraço para vocês, me despeço. Tchau. Amém. Tchau.